Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Comigo está Álvaro do Sem Bilhete. Então, Adriano, E o episódio de hoje tem como tema um anime que te é muito querido, não é? só a mim, né? Porque parece que a comunidade de youtubers geek que está a circular à minha volta é super mal visto e odiado, né? Sim, mas na internet, em geral, eu diria que é relativamente popular. Vá, na internet, não propriamente, mas tu percebes, dentro da comunidade de malta que vê anime. Sim, tem uma boa fanbase. Sim, tem uma fanbase forte, sim. Estão tipo sempre a comprar o conteúdo que sai do Sword Art Online. E eu acho que isso tem muito a ver também com os designs das personagens. Ainda não tínhamos dito o nome do anime, mas já que fizeste favor, sim, hoje vamos falar de Sword Art Online. Ou SAO, Sal. também conhecido assim. Exatamente. Contextualizando isto um pouco, o Álvaro viu Sword Art Online quase desde que saiu. Não é quase, é desde que saiu mesmo, mais propriamente o anime. Agora a novel, aquilo já... Sim, nós estamos aqui mais a contar pelo anime, Exatamente. não é? Não é como noutros casos em que falamos de Death Note, se calhar eu estou a falar do manga e tu do anime, não é? Exato. Mas basicamente eu tentei na altura ver, mas vi uns quantos episódios, não me puxou muito. Agora recentemente vi as 2 primeiras temporadas porque estão na Netflix e também o filme. Enquanto que o Álvaro acompanha há mais tempo que eu e, creio eu, está mais a par da história do que eu. Porque já deves ter visto as temporadas seguintes, não é? Sim, eu já finalizei a história toda. Em termos de anime, inclusive acompanhei ao lado da novel. Fui lento. E chegaste a ler até que novel? Eu não li o último arco todo, mas foi perto do fim do último arco que foi adaptado. Ou seja, nem foi... agora se me perguntares o número eu não sei. Eu acho que são 18 volumes. O último arco que está a ser adaptado é aquele que está a ser feito em 2 temporadas quase, não é? Exatamente, mas já terminou. A adaptação já terminou e agora meio que sabe-se que o próximo arco que está a sair atualmente ainda está a sair, ou seja, só daqui a 5 anos, com sorte, é que será adaptado. Ou seja, o que eles fizeram agora é que tu tens tipo tens mangas e histórias extra do universo e vão adaptar uma dessas histórias nos próximos 2 anos, para ter algo para preencher e que venda a obra, principalmente. Sim. O anime que vai estar a sair é basicamente nos olhos da Luca, não é? A Azuna. Ia, a Luca. Sim, é baseado nos olhos da Asuna. E também é o seguinte, tu has de ter reparado que o primeiro arco, que são os tais 2 episódios adaptados em anime, aquilo na novel é mais detalhada porque dá-te mais detalhe dos níveis, né? Dos bosses e afins e do que eles passaram naqueles 2 anos de história. Enquanto na Asuna, tu para veres o pacing é muito mais lento. Não é dia a dia, mas tu sentes que é quase dia a dia, estás a ver? Yeah. Sim, mas isso também, uma das críticas que se mandava bué ao primeiro arco do Sword Art Online foi que aquilo passava bué depressa. Em para aí 20 episódios acabou algo que se passa em 2 anos com 100 dungeons. Algo assim, 100 níveis, se bem que eles só chegam para aí ao 80, não é? Acho que sim, é 80 ou 70. Mas, por exemplo, essa temporada que chama-se Sword Art Online Progressive é prova de que o autor, literalmente, quando está a desenvolver a história, só ouve os fãs. E o que eu acho e aquilo que as pessoas atribuem e atiram à obra é exatamente isso, que é uma obra em que o autor faz o que os fãs querem, o que não queira dizer que seja bem feito. Mas normalmente o que os fãs querem é mais Azuna, pelo que eu reparei. Porquê? Porque a Asuna apareceu na primeira temporada, no primeiro, e eu julgo, e eu não tenho a certeza, porque eu li isto em algum sítio, que na altura os japoneses queriam foco mais no Kirito, porque tiveram aquele arco das fadas, que foi... Entendes? E queriam que a Asuna saísse um bocadinho de vista. Mas ela saiu até um pouco nesse arco das fadas. Tipo, uma das críticas que estavam a mandar bué, e eu concordo, ao arco das fadas, é mesmo isso, que ela fica durante todo o arco presa, sem poder fazer nada, basicamente enquanto ela é a princesa que tem de ser resgatada pelo Kirito. No arco anterior, ela tinha tido um pouco mais de agência. Sim, mas eu
eu tenho a ideia, é como eu disse, que na altura, quando ele estava a escrever a história, e estamos a falar numa altura em que o público dele seria praticamente 90 ou 60% japonês, ou 100% japonês, ou seja, seria a maioria, o bolo todo. Eu tenho a ideia que ele ia postando a história no blog e as pessoas iam dizendo, tipo, já chega da Suna e afins, porque acho que queriam dar espaço ao personagem para que ele tivesse outros relacionamentos. Acho que queria obrigatoriamente que ele tivesse um harém dentro dele, estás a ver? Cena japonês. Não, isso é cena tipo otaku, de certa forma. E meio que ele foi publicando a história online e meio que foi se adaptando às críticas de quem o seguia. Yeah, mas isso nem é bem críticas, isso é tipo pedidos de indulgência. Exato, para sim. ele conceder os desejos e as fantasias Do público que o segue. Já reparaste que é assim, das 2 temporadas que eu vi, houve 3 vilões principais, ou seja, 3 vilões que foram assim de arcos longos. Agora que eu me lembro, acho que os outros vilões eram tipo personagens mesmo dos jogos ou algo assim. Mas houve 3 personagens que eram vilões principais e 2 deles eram predadores sexuais. No Arco das Fadas e no Gun Gale. Sim. Tipo, basicamente ambos tentam violar as personagens femininas desses arcos. Eu por acaso acho que já me tinhas dito isso e geralmente eu não penso muito sobre isso. Mas sim, o vilão principal nem é bem um vilão. O vilão, mas eu achei essa parte um pouco preguiçosa, por acaso. Isto agora, quem é fã de Sword Art Online vai me matar nos comentários, provavelmente. Mas eu achei que o vilão, de repente, já nem se lembrar porque é que tinha feito aquilo com o jogo. Pareceu-me quase uma tentativa do autor tentar ser um pouco filosófico, mas eu acho que não funcionou muito bem porque eu não saí dali a achar que o personagem era tridimensional. O vilão parecia-me sempre que faltava alguma coisa. Eu lembro-me que na altura o final eu achei também bué apressado, porque foi meio do nada, ou seja, meio que eles estão a lutar contra um boss, tu tens uma ideia de que ele possa ser o vilão na batalha que ele tem com o Kirito, até lá nem por isso. Acho que faltava introduzirem mais elementos que criassem um encontro mais épico com ele do que propriamente botar. Tipo, meter literalmente o vilão à frente do Kirito e dar a entender que é ele. Eu acho que seria muito mais interessante se tu te fosses obrigado a pensar como telespectador e tu próprio somares as peças. Mas isso é um nível de subtileza que eu não sei se o autor do Sword Art Online iria conseguir dar. Até em shonen em geral, até os melhores autores não conseguem ser subtis a esse ponto que estás a dizer, estás a ver? Havia uma coisa interessante que é... Isto não é interessante, mas se tu vires 12 animes, tu reparas que é muito raro tu teres um anime em que roll. Foda-se, eu já estou a ver muito conteúdo brasileiro na internet. Mas é um anime em que aconteça... Em que roll clima. Em que os personagens se comecem a ter uma relação amorosa mesmo. Ou até mesmo, tipo, imagina, mas não tens um único beijo de fanservice. E eu noto que o otaku, depois de ver Sword Art Online, meio que todas as obras que segue e que tem algum tipo de romance, ele quer que tenha uma finalização ou algo que demonstre o mesmo carinho. Isso por acaso é um ponto positivo assim do Sword Art Online. Eu não gostei particularmente do romance, mas tinha mais romance do que montes destes animes de ação se calhar costumam ter. Sim. E passa algum tempo com o personagem principal nessa relação, tanto que até hoje que eu saiba eles ainda não acabaram. Continuam. E já se casaram dentro do jogo e agora só falta na vida real. E eles próprios... tu viste o filme, calculo que tu disseste. Sim, mas não achei assim nada de especial. Tipo, lá está, eu não tenho achado o Sword Art Online assim tão memorável em vários pontos. Não, o que estou a dizer é que o anime, o filme é interessante porque foi uma história escrita do autor para o filme que se passa entre os... Sim, entre a segunda e a terceira temporada. E isso é interessante porque mostra a vontade do autor de introduzir mais Shuma à história. E tenta suavizar um bocadinho a transição da segunda para a terceira temporada. Porque, ou seja,
tu tens passos da relação da Asuna que a animação não ficaram muito bem resolvidos, ou seja, há passos que tu não sentes que se deram, mas que tu na história, dentro como conjunto de livro, ele está lá. E o filme meio que foi, a meu ver, foi uma excelente porta de ligação para a terceira temporada. Pá, ainda não vi a terceira temporada, por isso não sei até que ponto é que há essas portas. São muitos episódios. O principal problema para mim da terceira temporada é muito longa, ok? Ou seja, são 50 episódios, todos do mesmo arco, ou seja... no mesmo jogo, então. Exatamente, no mesmo jogo. Sim, é basicamente o que devia ter acontecido, se calhar, com o primeiro jogo. Sim, só que eu acho que, por exemplo, tu olhas para a ficha técnica da primeira temporada e da segunda, quem fazia a direção das lutas, ou seja, quem compunha, quem animava as lutas, tinha muita mais experiência, enquanto a terceira temporada tem mais consistência a nível de animação fluida. Mais tarde, daqui a nada, até podemos falar sobre o porquê. Falta alguém a dirigir bem as lutas. Mas achaste as lutas boas nas outras temporadas? Tu, quando olhas para o contraste da outra, tu tens um método de comparação e achas perfeitamente que a primeira e a segunda temporada são melhor coreografadas do que as da terceira temporada. É assim, o que eu tenho sentido ao ver o Sword Art Online é que a animação é boa, mas as coreografias não são nada do outro mundo. É assim, eu estou habituado a ver até shonen ou animes que têm pior animação, mas lutas que me põem mais investido, porque têm uma melhor progressão, têm um melhor ritmo, fazem-te mesmo entrar dentro da luta. Tu viste Hunter x Hunter, por isso tu sabes do que é que eu estou a falar. Mas, também viste Naruto, por isso tu sabes. Mas o que eu estou a tentar dizer é que é o seguinte, tu não vais trocar um membro da tua equipa por alguém pior. Sim, claro. E o que acontece é que eles melhoraram em vários aspectos e se calhar foi nesse aspecto que tiveram que cortar. Sim. Porque independentemente se as lutas eram ou não memoráveis, isto lá é um aspecto artístico, por isso à partida depende de cada pessoa a ter a sua própria opinião. Tu notas que há falta de imaginação de quem a está a dirigir. Sim. Eu também senti alguma falta de imaginação, por acaso, nas lutas das primeiras temporadas. Eu estou a dizer sincero. Que piora, Monami. Pois, é assim, também uma coisa interessante é que se tu fores ver bem, se vir o Sword Art Online temporadas 3 e 4 quando saírem na Netflix, será em princípio basicamente por tua causa, porque eu não tenho assim muito investimento no mundo nem nas personagens. Eu achei o anime perfeitamente medíocre em termos de narrativa e tive um grande problema com o personagem principal, que eu acho muito pouco desenvolvido e acho que parece muito uma fantasia, uma power fantasy. E depois ele tem certas características que havia em muitos animes desta época. Desta época é como quem diz, tipo na altura pós-Evangelion. Sim. Que é personagens assim mais escaladas, mais reservadas, mas que são assim muito boas no que fazem. Tu continuas a ter vários animes que saem anualmente com esse padrão, tipo o protagonista overpower. Mas a diferença do Kirito e do Shinji, do Evangelion, é que o Evangelion era sobre a depressão dele. Tipo, o Shinji é um personagem bem desenvolvido, é um personagem mesmo bem tridimensional. Tipo, tu, quando te sentes irritado com o Shinji, é porque a história faz isso mesmo de propósito. E aquilo lida com temas assim mais complexos. Eu acho que o Sword Art Online, o autor vai um pouco para o contrário do que o que a malta do Evangelion queria transmitir ao público que via, porque basicamente o Sword Art Online vai mais para a parte de fantasia, para a parte do escapismo, e mesmo quando eles tentam pegar em temas que eu acho que podem ser interessantes, como é que uma sociedade, como é que se ficassem presas num jogo, como é que as pessoas se iriam comportar, como umas se calhar seriam mais filhas da puta dentro do jogo do que alguma vez teriam sido na vida real. Eu acho que isso são temas que poderiam ter sido explorados de uma forma muito interessante, só que eu nunca sinto que ele o faz bem. Tanto que quando aparece um personagem que faz algo de mau, ele é sempre um gajo que anda tipo a rir-se enquanto está a fazer essas coisas mal. É só maluco, tipo... Os personagens são sempre bem genéricos. É só um ato insano, não é propriamente um ato mau e não é uma pessoa que também tem coisas boas, é só uma pessoa insana que agora, como tem a oportunidade de matar, sem consequências vai matar. Repara, no máximo o vilão da primeira temporada, do primeiro arco,
o autor ainda tentou que ele fosse um pouco mais complexo, porque ele afinal não é completamente mau e não sei o quê. Mas mesmo assim, ele não é muito bem explorado. Tipo, não explicam o tipo de pessoa que ele era. E ele de certa forma parece que faz o que a história necessita que ele faça Eu já não... no momento certo. Eles agora na terceira temporada, epá, não me lembro o número dos arcos, por isso vou dizer da terceira temporada do anime. Eles tentaram desenvolver a história dele, ou seja, o vilão da primeira temporada. Se formos ver o vilão da primeira temporada, ele foi desenvolvido depois ao longo dos próximos arcos e especialmente na terceira temporada, que foi agora adaptada para anime, ou seja, não sei o nome dos arcos, mas não interessa aqui. Eles tentaram desenvolver mais o personagem, inclusive mostraram um pouco do processo que foi programar o jogo e também criaram um relacionamento amoroso com ele. Meio que é uma cena estranha porque ele tinha alguém que estava a trabalhar com ele e meio que notas que momentos antes de começar o jogo, a frieza nas palavras dele de que vamos lançar um jogo e depois ela não sabe os planos e ele morre. Eles tentam desenvolver um pouco mais isso. Ele morre? Como assim? No final da primeira temporada. Sim, ele morreu, esse vilão. Exatamente. Mas o que é que ela tinha a ver com ele? Ajudou a programar o jogo. E estava presente Então, com... provavelmente estava a tentar ajudar o governo a tirar as pessoas de lá, não? Sim, Ou sim, estava a ajudá-lo? Sim, estava. Naquele momento, ou seja, ela não sabia o que iria acontecer, que eu me recordo. E isso foi uma das coisas que foi trabalhada ao longo da terceira e quarta temporada. Muito provavelmente, o autor se calhar não fazia a mínima ideia de que ele tinha alguém a ajudá-lo a produzir o jogo ou afins. Não. Claro que não. Mas eu gosto do facto de ele estar a tentar desenvolver os aspectos que ele acha que falha. O que está a acontecer e que para mim que eu acho que é um problema é quando tu alteras uma história depois de já ter sido lançada. É um retcon, basicamente. Exatamente. Mas é interessante e como eles lançaram um Progressive agora, que é literalmente um olhar diferente, o olhar da Asuna de uma forma desenvolvida do primeiro arco, eles vão ter espaço em si também para entregar o vilão. Ou seja, as merdas que a primeira temporada foi, eles vão ter tempo para desenvolver. Tanto que o Progressive, ou seja, a light novel do Progressive desenvolve o Kirito e a Asuna. O manga de Progressive é só no olhar da Asuna para ser algo diferente. E meio que é da franquia Sword Art Online, é aquilo que anda a vender mais. Os mangas? Do Sword Art Online, o manga do Progressive é muito popular. Olha, não sabia. Pensava que era mais o anime, para ser sincero. Isto é o seguinte, as light novels lá são populares. Tu vais ao top 3 de light novels, Sword Art Online está lá. Quem sustenta atualmente o mercado de light novels, há vários nomes de peso, mas o principal, a meu ver, é o de Sword Art Online. O de novels, né? Nos mangas não se compara. Ou seja, para tu seres um hit a vender manga, tu tens um valor mínimo, né? O valor mínimo para ditos de light novels é ainda mais pequeno, porque as pessoas não vendem tão bem. Então quando tu chegas a um lado onde tens tipo 100 mil unidades vendidas por volume e afins dentro do Japão, já é considerado um hit de novels. E Sword Art Online continua no topo constantemente. O anime também costuma estar sempre mais no ou topo de visualizações, não? Mais ou menos. Não? Ou é mais no ocidente? Eu não vejo... Tens a noção que ultimamente, em 2012, ele foi um hit e o Blu-ray dele vendeu super bem. Super bem mesmo. No entanto, tu tens agora uma cena que é... Saem o quadruplo de animes ao ano do que saía em 2012. Yeah. O mercado de anime no Japão está absurdo. Quem tem tempo de ver aquilo tudo tem a minha salva de palmas. Mas são temporadas com menos episódios, que é uma vantagem. Sim. Ou seja, o Boku no Hero, se tivesse saído há 10 anos atrás, nós sabemos que já estava agora para ir nos episódios 200 e tal. Sim, mas tu quando olhas, por exemplo... nós estamos a fugir um bocadinho à conversa, mas faz sentido fugir. Tu olhas, por exemplo, para o Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Obrigado.
Eu sou daquelas pessoas. E não estou a falar nem na vendas de mangas, que aquilo está a ser um hito de absurdo, isso aqui não interessa. São animes que, em parte, estão a esconder, tapam a audiência de outras coisas. E tu, tipo, e tens vários animes que estão a ganhar novas temporadas que foram hits em 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Ou seja, meio que o Sword Art Online agora está a competir com todos os hits que saíram depois de 2012. Yeah. E isso acaba por ocultar um pouco a obra. Continua a ser muito vista e a ter a sua legião de fãs. Sim, mas não é como, por exemplo, o Attack on Titan. Tipo, o Attack on Titan sai uma nova informação sobre uma nova temporada e as pessoas ficam malucas. Enquanto que o Sword Art Online eu acho que já não estão tanto. Mas eu por acaso eu senti isso e eu sinto que o boom, para mim, o boom do Otaku foi em 2012. E tipo, tu tens animes que ficaram conhecidos ao longo do tempo. Tipo, Death Note no início, quando saiu no Japão, não teve um hit enorme de vendas do Blu-ray. Quando saiu no Japão. Ah, não? Não. Ah, é? Não. Foi ganhando a popularidade. Em nível de manga, ele já tinha a popularidade, estás a ver? Pois, Mas- tanto que o anime acho que começou a ser feito depois do manga ter acabado. Sim, mas o anime em si foi ficando popular ao longo do tempo. Sim. E quando olho para Attack on Titan, eu vejo exatamente uma obra que conseguiu ser bem popular no início e continua a ficar popular à medida que vão sair novos conteúdos. No meu caso, Sword Art Online, que teve em 2012 no anime, estava no pico. Ou seja, o anime, se não foi o mais visto daquele ano, foi dos mais vistos. Só que depois, em 2013, acho que foi em 2013 que saiu o Attack on Titan. Saiu o Attack on Titan e Attack on Titan foi tão bom em termos de animação e em direção na primeira temporada que, mesmo em nível de história, que prometeu imenso. E o tempo que demoraram para sair mais uma temporada foi imenso também. Foram para aí 4 anos. E isso fez com que, imagina, Sword Art Online tem anualmente, através da editora, congressos onde anunciam novidades para a franquia toda. Attack on Titan não era bem assim. As pessoas sabiam que o anime tinha sido um hit, sabia que porventura, tendo em conta aquilo que vendeu, que fazia todo sentido adaptarem o resto da obra do autor, mas não sabiam quando. Ou quando é que iria sair uma nova temporada. E isso fez, tipo, a nível de publicidade para o anime foi muito bom. Quantidade de memes que saiu. E meio que os otakus não perdoam. Vem uma coisa boa quando querem recomendar, tipo, não gostas de anime. E meio que Attack on Titan chegou ao patamar de Death Note. É um gateway anime, basicamente. É uma porta para tu entrares. O Sword Art Online já foi, eu acho, para aí em 2012. Foi quando se calhar saiu. Hoje em dia alguém que tenha nostalgia... alguém que tenha nostalgia se calhar ainda recomenda. Porque eu acho que, mesmo assim, o Sword Art Online é daquelas histórias que se calhar tu até consegues vender ao público geral, estás a ver? Sim. Porque... pronto, os personagens acho que não são nada de especial, mas mesmo assim há qualquer coisa lá na história para puxar as pessoas. Sim. Nem que seja só o conceito, estás a ver? Tanto que, entretanto, eu, se não me engano, o autor do Sword Art Online chegou a conhecer o autor do Ready Player One. Sim, chegou. Um livro que eu vi o filme, mas também acho esse um pouco medíocre. E, por exemplo, Sword Art Online, na altura, também fez bombar de forma agressiva a pesquisa sobre realidade virtual. Em 2012, quando pouco sabias, essa área ainda estava a ser desenvolvida e mesmo agora continua muito pouco desenvolvida, mas deu um boom na pesquisa. E eu acredito, isto sou eu a acreditar, que foi uma porta para as pessoas, por exemplo, para as empresas que produzem videojogos pensarem, até pode haver mercado. Porque se formos ver o primeiro o VR da PlayStation saiu em 2015 ou 2016, foi uma desses, não? E meio que parece que há uma linha em que a pesquisa te para e 2 anos ou 3 anos depois tens empresas a investir fortemente nessa área. E sei que na altura vários blogs e sites dedicados só à realidade virtual tiveram bombas de visualizações, ou seja, que arrebentou os servidores e afins,
porque havia muita gente interessada graças ao anime. Não porque o anime são bom, mas porque a tecnologia passou a interessar e a ser de curiosidade do otaku. Sim. Pronto. Sim. Eu acho que grande parte da força do Sword Art Online é a mesma premissa. Outra coisa que eu acho que também foi bem vantajoso, para além disso que acabaste de dizer, é a parte estética, o facto de ser bem animado e dos personagens terem bons designs. Tipo, eu lembro-me que havia boa gente que estava tipo, apaixonado pelo design da Asuna. Asuna, é assim que se pronuncia. Acho que sim. Mas isto é o seguinte, eu acho que Sword Art Online em 2012, em termos de qualidade técnica, antes de Attack on Titan, ou seja, daquele período de um ano ou meses, foi o termo de comparação. Porque há muitos animes que eu vi em 2011, 2010, 2009. Tu notas que a animação é diferente. Diferente no sentido em que mesmo com que o boneco é desenhado ou pintado, não sei se até é uma técnica diferente, mas eu sinto isso, ok? Não tem aquela... Acho que depende. Eu quando vejo Hunter x Hunter eu sinto que tem um aspecto gasto. Eu acho que foi... Gasto. Eu sinto que tem a ver com a introdução do PC. Gasto em que sentido? Tipo, lavado. Lavado? Não percebo. Ou seja, o que eu sinto é que um bocadinho antes, tipo em 2010, sim, o anime começou a ser pintado de forma mais digital. Estou a perceber. Okay. Yeah. Mas pronto, o Sword Art Online tem esse aspecto também, tem um aspecto bem digital. Exato, é isso que eu estou a tentar explicar. E isso meio que fez os estúdios também aprimorar a arte de poder juntar o 3D com o 2D. E deu uma liberdade diferente aos animadores. Mas eu também noto que essa liberdade hoje em dia nas animações atuais está-se a notar um recurso preguiçoso. Ou seja, tu tens vários animes que recorrem a cenas 3D que são péssimas e afins. Em 2000 também havia uns quantos Gundams e isso que sim, tinham, sempre que aparecia lá um robô, eles iam para o 3D. Tanto que eu me lembro que... Não te lembras no Panda, quando havia uns desenhos animados de vez em quando que faziam isso? sim, que era tudo 2D, mas depois em certas partes passavam para 3D? Mas por isso é que eu gosto muito de Evangelion. Porque os robôs são animados de forma 2D. E isso dá-me outro gosto. O 3D pode ser muito bem usado juntamente com o 2D para dar algumas sequências que são mesmo muito bem conseguidas. Por exemplo, olha a adaptação do Berserk. Eu acho que isso dava para fazer um episódio inteiro, Adriano. Eu acho que dava tipo 50 vídeos de análise. Mas falando a sério, o Vinland Saga, por exemplo, é um exemplo bem recente e a animação está muito boa. Eles usam o 3D muito bem, aquilo eu às vezes nem noto. Mas isso é que lá está, tem a ver com a arte de aprimorar a arte. Tu olhas para Fate, e quando estamos a falar em Fate, estamos a falar tipo dos melhores estúdios que existem atualmente no Japão, né? Como é que chama-se o estúdio? Se não matam. O Cenas, o Ruben do Cenas Awesome vai-te matar. Pois vai. Porque lembras-te do nome ele do estúdio? Ele é tipo o aficionado da Fate. Era o Fotable ou o que era, não era? Exato. Não era o mesmo do Demon Slayer? Isso. Mas sou esperto. Mas o estúdio em si tem-se tornado um padrão de comparação quando tu estás a ver um conteúdo bom. Tanto que na última temporada, também de Sword Art Online, por ter um animador de Fate, nota-se perfeitamente as referências visuais. Mas há um problema nisso que eu tenho estado a sentir, que é... Há muito estúdio... não há muito. Há alguns estúdios que ainda optam por fazer animação 100% tradicional, só 2D. E como nos chama tanto aos olhos, automaticamente já assumem que uma animação 2D... só 2D pura, é mal animada. Não é tão visualmente atraente. Não sei, se calhar não é bem de ser atraente, mas não é tão bombástico. Será isso? Se calhar. Eu acho que tipo tem a ver com o facto
dos olhos, eu Sim. sinto que os olhos ficam mais atraídos pelas imagens que nós vemos em Fate, que são imagens mais cuidadas, não é mais cuidadas, eu termo errado, mais digitais, mais brilhantes, com mais glow, com mais... Ok, yeah. As pessoas ficam mais habituadas a certo tipo de animação e depois quando veem outros géneros se calhar não conseguem apreciar tanto. Mas a cena da animação ser boa no Sword Art Online, por exemplo, é que apesar disso eu sinto que a animação, tipo a fluidez da animação não é a única coisa importante, obviamente, no anime. Tanto que, por exemplo, o JoJo's Bizarre Adventure não tem uma animação muito fluida, de todo. Tem tipo, às vezes frames que ficam literalmente paradas, mas eles são muito espertos na forma como realizam aquilo e usam as músicas e usam a história. Mas eu também sinto que eles, mesmo a animação não sendo perfeita, em Jojo... Está sempre em movimento, Exatamente. tipo, as cores estão sempre a mudar, há sempre qualquer coisa. E mesmo, Jojo também sinto que os animadores têm uma liberdade também mesmo que não seja na fluidez, tu notas que há uma liberdade criativa na adaptação de Jojo. Pá, mas também é porque eles, eu acho que é porque na nova adaptação, porque já houve outras adaptações antes, eles conseguiram acertar qual é que é o tom, porque noutras versões que tinham feito, eles, às vezes aquilo era demasiado sério, estás a ver? E enquanto que quem está a fazer o novo anime acertou em tudo. E por isso, mesmo que eles mudem uma coisa ou outra, eles mesmo assim são bastante fiéis ao espírito e à história. Eu por acaso nunca li o manga. Eu li a partir da parte 5, mas agora também já estamos a fugir. Para quem não sabem, aqui no Cassete eu vou partilhar aqui uma coisa. Eu não tenho o grande hábito de ler, mas o Adriano está-me sempre a dar recomendações e eu ando a tentar criar um hábito de leitura com as indicações do Adriano. E também porque, é assim, dois totós a falar de anime é uma coisa. E como ele sabe muito mais que eu gosto de me pôr a par e ter um nível semelhante de conhecimento de manga para tornar estas conversas que nós temos aqui no Cassete mais interessantes. Olha, antes de terminarmos, uma coisa só. Normalmente costuma-se dizer que o primeiro arco do Sword Art Online era onde o anime devia ter acabado. Ora bem, qual é que é a tua opinião sobre isso? Ai. Vais meter uma data de pessoas chateadas comigo e outras pessoas que me vão adorar. Se calhar outras vão se chatear comigo, porque eu vou-te dizer que eu acho que o primeiro arco devia ter sido a história. E o resto nota-se que foi um pouco acrescentado depois pelo autor, estás a ver? Eu acho que o ideal da história era mesmo ter-se passado sempre no Sword Art Online. Sim, mas precisava de ter sido uma história um pouco mais longa, maior e mais complexa. Sim, pegando nessa ideia, sim. Eu preferia que Sword Art Online fosse apenas um arco, pensado inicialmente, com mais desenvolvimento na história principal, ou seja, que o Kirito e a Asuna tivessem mais tempo para que não parecesse tipo... Há uma parte de Sword Art Online no anime que é péssima, que é o facto de ser episódica. Ou seja, um episódio conhece uma protagonista feminina e que é do dragão e depois no outro... Há bem episódios que são episódicos. Mas eu gosto de cenas episódicas, até podem funcionar bastante bem. Mas estou a falar dentro do Sword Art Online, ou seja, tu tens tipo o arco da Asuna, acontece no episódio 2 e depois só acontece no episódio 6. Eu gostava que fosse um bocadinho mais fluido. Eu também gosto de cenas episódicas, pá. Eu não me importo ver um NCIS quando estou a tomar o pequeno almoço. Eu quando digo episódicas não digo NCIS ou CSI, meu. Isso aí é um pouco, para mim é um pouco mais lixo. Tipo, quando eu penso em coisas episódicas, penso tipo... Um episódio com meio início... Cowboy Bebop. Sim, pronto. Cowboy Bebop era episódico. Sim, e funcionava muito bem. Eu não estou a criticar o Yeah. facto de ser episódico. Estou a dizer que o Sword Art Online funciona um bocadinho episódio... É os dois, tenta ser os dois, e isso é que se calhar não me agrada tanto também. Sabes que houve uma coisa boa estranha que eu fui reparando quando estava a ver o Sword Art Online, principalmente no primeiro arco, que é a história. Por um lado parecia que estava a avançar demasiado depressa, ao eles irem no episódio estarem no primeiro nível e depois já estarem no nível 9, por aí. Nível não, tipo no piso. Sim, yeah. Mas ao mesmo tempo
a história também parecia demasiado lenta. Tinha a ver com o pacing de cada episódio. Ao longo do episódio, a história parece que ia fluindo muito lentamente, mas o tempo entre episódios era demasiado rápido. Estás a ver? Havia muitas coisas a acontecer entre episódios, basicamente. E eu senti que o pacing das histórias não era muito bom. Tipo, eu achava que era lento, mas no mau sentido. Eu até gosto de uma cena que seja lenta e ponderada, tipo o Monster, mas eu não achei que o Sword Art Online estava a fazer isso bem. Novamente, Sword Art Online, pegando naquilo que tu disseste ainda há pouco, faria sentido para mim se só fosse adaptado numa temporada. Porque os 12 episódios, o problema do primeiro arco é que eu acho que também 12 episódios não são o suficiente para adaptar aquilo, nem sentisse a vida, ou de facto que a vida ali custa. Eles passaram 2 anos no jogo e não parece que passaram 2 anos. Ou seja, pegando esta premissa desde que o autor se soubesse que desde o início não ia lá ficar 2 anos dentro daquele mundo, eu acho que irias precisar de mais tempo para perceber o que se passa. Por exemplo, eu gostava que no início desenvolvesse um bocadinho mais o mundo real para te poderes também identificar mais com o Kirito, para não te parecer só uma pessoa. Por exemplo, se ele no início mostrasse um bocadinho da vida do Kirito ou de como ele é, tu se calhar terias outra sensação. E neste caso eu não estou a falar de formas de como o anime poderia ter sido feito, mas cenas que eu senti falta enquanto eu via a primeira temporada. Ou seja, o Kirito também tem algo um pouco estranho que é muito raro tu encontrares um oponente em que tu sentas que o Kirito pode perder. Tipo, quase todos os oponentes, ou literalmente todos os oponentes que ele confronta, são mais fracos que ele, e quando não são mais fracos é porque têm alguma batota. Sim, também eu entendo o que tu dizes, porque o Kirito é obviamente o personagem overpower que não precisa de esforço para conseguir algo. Ele está sempre 10 níveis à frente de tudo, então meio que... E estás a ver como até tipo, a história às vezes até diz que tipo, os outros personagens às vezes dizem que a Azuna é até mais tipo músculo do que o Kirito lá em termos de luta e isso, só que eu acho que não mostram muito isso. Lá está, não desenvolvem assim tão bem. Como eu te estava a dizer, o facto de agora Progressive ser nos olhos da Asuna acaba por dar outra visão e tenta corrigir algo. Progressive é exatamente todo aquele que seguiu Sword Art Online e que sentiu falta quando estava a ver o primeiro arco, ok? Ou seja, eu até acho que nem é escrito pelo autor original. Eu acho que é escrito por outro, não tenho a certeza, acho que nem é escrito pela mesma pessoa. Por isso até pode explicar o sucesso, se calhar até está melhor escrito do que a própria obra original. Mas de facto sim, a história como um arco funcionaria muito melhor. Mas eu também estou longe de dizer que tipo que os 12 episódios fazem só a obra. Porque olhando para o que é Sword Art Online, se fosse só mesmo a obra, e não estou a falar neste caso, nós que já vimos muita coisa, temos vários pontos de comparação, seja anime ou outra coisa, temos várias comparações. No ponto de vista de obra, a meu ver, Sword Art Online foi um marco em 2012 e ajudou muito a progredir o anime e a tornar-se mainstream. Ou seja, o papel dele, meio que o papel dele para mim faz-me perdoar todo o resto. Pá, não sei, eu acho que também havia vários animes até antes que estavam a ajudar nisso. Tipo, óbvio que o Dragon Ball acho que é dos maiores marcos. O Dragon Ball e a Sailor Moon acho que ajudaram imenso a tornar o anime popular mundialmente. Mas também tipo o Naruto, na altura em que o Sword Art Online saiu, ainda o Naruto, o One Piece e o Bleach estavam a sair. Quer dizer, o Bleach acho que estava a acabar. O anime só, o manga não. Mas tipo, o Naruto e o One Piece sempre foram bem vistos e sempre foram também usados como gateway anime. Não usados da mesma forma que o Death Note, obviamente, porque esse é daqueles animes que tu recomendas a pessoas que não gostam de anime, basicamente. Sim. Mas, por exemplo, em 2011 também tinha saído o Fate Zero,
Ou seja, tipo, o Sword Art Online até em animação, a animação era boa, mas não era... Calma. Não é como se tivesse sido um grande Isto é o marco seguinte, em termos de feito- qualidade de animação. Estás a ver? Fate para mim foi das séries que foi ficando popular com o tempo. Em- Porque Se calhar fora das comunidades de anime, sim. Sim. Mas dentro das comunidades de anime eu lembro-me de em 2011 o Fate Zero ser bem falado mesmo. lá está, mas quando tu já estás dentro da comunidade, tu vês tudo. Pá, na altura não via por acaso. Pronto, mas eu via. Tanto que ainda não vi o Fate Zero, já viste? Ai, o Cenas vai odiar este episódio. Eu defendo Sword Art Online, tu não viste Fate Zero. Pá, se calhar em vez de ter visto o Sword Art Online devia ter ido ver o Fate Zero, não é? Podias ver os dois. Dobro do tempo, então. Então, é mais sumo. Mas bem, então chegamos ao fim. Chegamos ao fim. É o seguinte, eu sei que este episódio foi extremamente, se calhar, confuso para alguns, mas foi divertido e foi uma conversa produtiva. Não, conseguimos chegar a alguma conclusão? Eu acho que não. Eu sinto que vai continuar a haver pessoas que gostam de Sword Art Online e outras que odeiam. Eu acho que o importante, e isto é uma mensagem para todos, vejam aquilo que vos diverte. Sword Art Online, se vocês virem, não vos divertir, passem à outra. O que não falta agora são animes. E neste momento saem mais de 50 por temporada, se não estou em erro. Por isso, se pegarem de 2010 até 2020, o que nos vos falta é conteúdos para ver. Pá, e é assim, há tanta coisa por aí que nós nem sabemos bem o que é que começamos a ver. O Álvaro não sei, mas eu acabo por ir aos clássicos e essas cenas que eu tinha para ver há bué tempo. Tipo Fate Zero, por exemplo, é algo que eu quero ver há bastante tempo. Se vocês tiverem assim recomendações de anime para vermos, digam aí nos comentários também. Ou até de temas de filmes ou séries de animação que vocês saibam que nós já vimos, ou que, mesmo que não saibam, que queiram ouvir a nossa opinião sobre o assunto. Exatamente. Se escolherem DreamWorks, há muita probabilidade de eu dizer mal dos filmes, dependendo do... Também depende. do filme. Para mim é um pouco a tirar uma moeda ao ar, porque para mim metade da DreamWorks é bué má, mas a outra metade até é divertida. Um dia até podemos fazer só um sobre a DreamWorks, porque dos meus filmes preferidos de animação, muitos são DreamWorks. Tipo, até ao Sinbad, eu lembro-me que gostei de todos. O Príncipe do Egito é muito bom. Gosto bem desse filme. É um filme, apesar de ser um filme baseado na Bíblia, eu não sinto que seja todo um filme muito religioso. Eu acho que é uma boa adaptação de uma história. Yeah. Bem, como repararam, nós conseguimos passar de Sword Art Online para o Príncipe do Egito. Por isso podem ver que nós realmente vemos vários tipos de animação. Exato, sim. Um dia podemos fazer-nos um desafio de consumir animação dentro da Europa, para termos também uma base. Uns filmes fixes. E podemos mesmo até comentar aqui. O que é que vocês acham? Vá. Ponham-nos a ver animação russa. Há coisas bem maradas, por acaso. Pronto. E com esta mensagem me despeço. O meu nome é Álvaro Cunha. Podem ver-me também em Sem Bilhete. E o Adriano podem acompanhar também no Cabo Cinético. Tchau, tchau. Beijinhos.